Relatório Focus, Boletim de Mercado do Banco Central, hoje dia 8 de agosto de 2022. Nós vamos falar agora sobre o relatório que acabou de ser publicado, né, hoje no dia 8, e vamos ver quais foram os principais números que saíram aqui no relatório. Como sempre, a gente vai tratar aqui dos números de inflação, o produto interno bruto, as previsões, né? As previsões para o câmbio e para a taxa Selic. Então vamos dar uma olhada em quais foram os resultados aqui dessa pesquisa que foi divulgada hoje, né, com os agentes do mercado. Então vamos lá. Para a inflação, nós temos aqui mais uma queda, né? A sexta queda semanal, então está 1 mês e meio caindo a previsão de inflação para este ano, para terminar este ano, em 7,11% a expectativa. Lembrando que essa semana a gente já vai ter a divulgação do IPCA de julho, que vai reajustar inclusive o preço do valor nominal atualizado das NTNs B, né, que são para quem aplica, investe no Tesouro Direto, são os títulos Tesouro IPCA. Então vamos lá. Aqui está a expectativa para o crescimento do Produto Interno Bruto, do PIB, a renda do Brasil, né? A renda das empresas e das pessoas esse ano, quanto elas vão gerar de renda. Então está aqui, olha, 1,98% de crescimento. Então isso aqui também um aumento com relação a um aumento em 6 semanas também, quer dizer, o mercado há 6 semanas acordou e viu que estava fazendo previsões muito pessimistas do ponto de vista de inflação e de crescimento. Olha só, há um mês aqui quanto é que estava um crescimento de 1,5%, só que se a gente for pegar no início do ano, esse crescimento aí estava na faixa de 0,5% a expectativa. Bom, aqui a gente volta a lembrar o seguinte, também tem uma surpresa do mercado só com relação a essa questão da inflação, que é a mexida na tributação dos combustíveis. Isso, inclusive, nós conversamos na quarta-feira, numa transmissão ao vivo, numa aula ao vivo que eu faço sobre o resultado do Federal Reserve. Lembrando que essas reuniões, essas transmissões, em geral, eu faço na quinta-feira, às 20 para as 8, 7h40 da noite. Mas quando tem a reunião do Comitê de Política Monetária, que define a Selic, aí eu faço isso na quarta-feira normalmente. Então vamos lá. Aqui a previsão para o câmbio está mantida pela segunda semana em R$ 5,20 e a previsão para a Selic em 13,75. Isso é a expectativa, deixa eu marcar de novo aqui, a expectativa seria que a Selic fique em 13,75 e já está em 7 semanas seguidas com essa mesma perspectiva, essa mesma expectativa. O que acontece é o seguinte, é possível que ela suba mais? Veja, pelo que a gente ouviu, né, para quem esteve lá na aula ao vivo na quarta-feira, a gente deu uma olhada no comunicado e aparentemente existe eu achei que o comunicado foi muito mais no sentido de que haveria uma nova subida do que um comunicado como havia sido os outros, digamos assim, já fechando, já contratando, né, uma subida real. Então, por exemplo, os comunicados anteriores já davam como certa a subida, já davam inclusive a magnitude da subida. Então, por exemplo, quando ele subia 0,5%, o comunicado já avisava, olha, e nós esperamos, o comitê acredita que na próxima
Comitê de Política Monetária do Banco Central, né? O Comitê de Política Monetária acredita que na próxima reunião haverá um aumento da mesma de magnitude semelhante e tudo mais. Nesse agora, ele foi, eu acho que o comunicado, é lógico que está saindo a ata do Copom essa semana aí, mas o comunicado também foi no sentido de que essa alta, né, aliás, de que haveria a possibilidade de uma nova alta na próxima reunião. Então, vamos dar uma olhada agora aliás, só para terminar essa questão da Selic, eu quero fazer o seguinte comentário. Na sexta-feira passada foi uma informação, antes da gente continuar aqui no relatório Focus, uma informação muito difundida e muito esperada foi os dados dos empregos lá nos Estados Unidos, né? Então, houve aqui um crescimento no emprego muito forte de 526 mil novos trabalhadores, né? E a taxa de desemprego chegou a 3,5%. A gente está dando uma olhada aqui, deixa eu só apagar, a gente está dando aqui no Bureau de Estatísticas, né? No Escritório de Estatísticas de Trabalho lá dos Estados Unidos. A gente está vendo aqui a informação aqui da fonte. Então, veja bem, houve um incremento de 528 mil empregos e levou, né, e reduziu a taxa de desemprego para o menor valor, menor índice, inclusive mais baixa do que a anterior à Covid. E o que implica isso? Isso implica que que o Federal Reserve, né, o Banco Central Americano, vai ser compelido a adotar uma política mais restritiva de juros, porque o mercado de trabalho está extremamente aquecido ainda. É claro que existem várias visões, várias visões no sentido de que, não, isso aí já está no final da curva, isso vai ser, depois vai ajeitar e tudo mais. Porém, os números de trabalho, e é isso no que tem se baseado, por exemplo, inclusive o governo, o poder executivo americano, no sentido de dizer que, não, aqui a gente não está em recessão, porque os números de desemprego estão vindo muito fortes, ou seja, do índice de desemprego estão muito baixos. Então, como existe muito emprego, como existe muita procura por mão de obra, não existe exceção. E faz todo sentido você pensar assim, dizendo assim, poxa, está todo mundo empregado, a economia está rodando, né? E aí você vai gerar uma pressão no Banco Central Americano para subir mais fortemente aí as taxas de juros. E se o governo americano fizer isso, se o governo americano subir mais fortemente as taxas de juros, não vai ser tão fácil para o Brasil manter essas taxas que estão sendo... não vai ser tão fácil para o Brasil manter essas taxas atuais, porque você tem um desbalanceamento, né? Então, hoje, o aplicador de dinheiro ele vai escolher para onde ele vai mandar o dinheiro. Tem um lugar que tem mais dinheiro, aliás, tem uma taxa maior, então ele tem uma taxa maior. Se ele tem uma taxa maior relativamente, ele vai preferir colocar o dinheiro nesse país. Como a gente precisa dessa taxa, para que a gente precisa? A gente precisa para segurar para a gente segurar esses 5,20 aqui, porque esses 5,20 aqui são determinantes para a nossa inflação, né? Então, nossos preços são muito marcados em dólar, e aí quando você tem uma subida do dólar, porque, por exemplo, se os aplicadores de dinheiro levam dinheiro para os Estados Unidos, sobe a cotação do dólar, sobe essa cotação do dólar aqui, a gente vai ter compras mais caras ou mesmo produtos que nós produzimos aqui, inclusive os combustíveis, que vão ser colocados os preços para cima. Bom, agora vamos só dar uma olhada aqui as previsões para os outros anos, que estão bem estáveis. Só a previsão de inflação, que está subindo há 18 semanas, né? Então foi mais uma subidinha, mas foi uma subida bem tímida aqui, né?
mesmo assim foi uma subida e está registrado aqui, 18ª semana subindo para 5,36, e isso tem um efeito, tem tanto a questão da taxa de inflação desse ano está sendo contida em função desse movimento aí de redução de tributos, que serão possivelmente, eu vou falar aqui porque o próprio Comitê de Política Monetária citou, então acho interessante se você puder dar uma olhada aí no vídeo que eu falei sobre, na aula que eu falei aí sobre o Comitê de Política Monetária, a divulgação do comunicado, e existe, o comitê já passa a contar com a possibilidade de, politicamente, ser mantido esse nível atual de tributos aí aplicados sobre os combustíveis. Isso aí gera uma certa bagunça tributária, porque os estados terão que buscar compensações e tudo mais, mas politicamente pode ser que se use isso, embora a gente saiba que o primeiro ano de legislatura, vamos dizer, primeiro ano de mandato, né, do pessoal, em geral, ele é assim, é um ano muito, as pessoas estão muito, sei lá, animadas, umas muito animadas, outras muito tristes, mas se a gente acredita que a maioria elegeu o ganhador, então a maioria estará mais animada. Nesse caso, o que acontece é que algumas maldades tributárias, elas, em geral, elas são feitas no primeiro ano de mandato. Mas está aí uma preocupação do Banco Central e eu estou trazendo aqui para você. Muito bem, aqui a gente vê uma manutenção, né, pela primeira semana que vinha descendo do Produto Interno Bruto para o ano que vem. Isso aqui já falamos sobre uma espécie de um retorno, porque a taxa de juros está muito alta agora e ela vai ter um impacto, tanto, por exemplo, se ela chega no fim do ano, porque aqueles 13,75 lá são a taxa para o fim do ano, então se ela chega a 13,75 no fim do ano, o início do outro ano vem com uma carga muito alta de juros e vai segurar bastante aqui o crescimento do ano que vem, ou não, tá? Ou não. A gente pode discutir isso em uma outra conversa. Aqui a mesma expectativa para a taxa de câmbio e a expectativa para uma taxa Selic mais baixa, terminando o ano em 11%, o que eu acho aqui alta pra caramba, embora, como se tem dito por aí, os movimentos de aumento de juros nos países desenvolvidos está começando agora, inclusive a Europa começou agora, né, há 2 semanas, provavelmente, eu não me recordo aqui, mas começou com esse aumento de juros de 0,5%. Bom, vamos agora só uma olhadinha em 2024 e 2025, que se mantiveram como estavam. Então tá aqui, olha, expectativa de inflação 3,3, 1,70 de crescimento, porque aqui a taxa a taxa de juros já estaria mais barata no final do ano, então 2024 já começaria com a taxa mais barata, 5,10 para o câmbio e 8 para a taxa de juros, para a Selic. E agora em 2025 nós temos aqui 3, aliás, manutenção 3, então está tudo igual, né? 2% de crescimento do PIB, né? Voltando à ideia, tem 8% de taxa de juros, quer dizer, ainda com 8% a gente consegue, que é uma taxa real gigantesca, né? Porque você vai terminar, se você terminar o ano com 8, se a inflação for 3, você vai ter uma taxa real aqui muito maior do que 5%. Por quê? Porque ela virá de 11. Então ela terminaria o ano em 11, o ano anterior em 11, ou seja, começa o ano de 2024 em 11 e vai baixando até 8, o que dá uma taxa bem maior do que 8. E aí, se você pegar uma inflação de 3,3, você vai ter uma taxa real gigantesca aí, há muito tempo que não se via acima de 5%, bem acima de 5% aqui. Bom, acima de 5%, vamos lá. Vamos dar esse crédito aqui. Muito bem, lógico, eu não estou comparando 3 com 8, eu estou comparando com uma taxa média entre 11
2,8, tá? Porque essa vai ser a taxa que vai vigorar durante o ano de 2024. Vai não, né? Que o mercado está pretendendo que está supondo que vigorará. E aqui nós temos mais uma vez 3 de inflação, 2 de crescimento, muito em linha com o ano anterior, 5,15 para o câmbio e 7,50 para a Selic. Mais uma vez também uma taxinha razoável aqui, aproximadamente, vamos imaginar aqui, aproximadamente 4,5% de juros reais. O que é juro real pra caramba, tá certo? É juro real para caramba. Aí você vai dizer assim, poxa, mas o Tesouro IPCA tá pagando mais do que isso e tudo mais? Tá, mas em que pese está pagando mais, você tem, em que pese está pagando mais, você está travando taxas. Então, quando você trava taxas, existe uma coisa chamada prêmio de risco. E esse prêmio de risco é o quanto o credor te dá a mais para você encarar uma determinada situação financeira que pode ser adversa para você. Bom, dito isso, eu queria que você deixasse seu comentário aí, qual é a sua previsão para a taxa Selic esse ano? Será que ela termina em 13,75? Deixa a sua previsão, o YouTube gosta de comentários, aí você ajuda o engajamento do canal para que esse conteúdo chegue a mais pessoas. Lembrando também que aqui na descrição desse vídeo tem um curso de renda fixa, que é bem completo, que vai tratar de renda fixa, se você gosta de investir nesse mercado. E tem também, obviamente, o programa ícone, que é o mais completo, inclui renda fixa e renda variável, tá? Sempre atualizando. Bom, se você gostou desse vídeo, curte, compartilha. Se não é inscrito no canal, inscreva-se, marca o sininho de notificações e aí a gente se encontra no próximo vídeo. Até lá!